Fala galera, vocês viram a cartilha da maconha do Ministério da Família da nossa querida Damares? Pois é, logo depois do nosso vídeo sobre as falácias, nos deparamos com essa pérola do governo que trata sobre a cannabis e vai contra todos os indicativos que a gente tem de estudos sobre a cannabis medicinal. Só que isso eu conto pra vocês depois da nossa vinheta. Segue aí. Fala galera, bem-vindo ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e hoje, logo depois da gente, na verdade antes da gente ter publicado, o vídeo sobre as falácias da cannabis, a gente teve a surpresa do lançamento no dia 1º de dezembro desse ano de 2020 de uma cartilha da maconha pelo Ministério da Família da nossa querida ministra Damares. E o que foi interessante, infelizmente não deu pra gente lançar isso antes, então a gente vai aproveitar a onda do nosso vídeo anterior, que falamos das falácias sobre a cannabis, né? A gente citou algumas, e hoje a gente vai ver elas algumas delas sendo replicadas aqui, nessa cartilha que a gente vai destrinchar hoje aqui. Infelizmente eu vou ter que ficar olhando aqui um pouquinho a matéria, porque eu vou dar uma lida na cartilha, vai aparecer para você aqui em algum lugar, os textos que a gente vai citar em destaque, vai deixar em destaque, e eu vou mostrar para vocês como que está sendo cruel e desleal a desinformação que está sendo passada para a família. A gente vai entrar nas referências, que são referências todas em inglês. Então, o cidadão leigo que vai receber essa cartilha de 31 páginas, ele não vai ter condições de ler o resultado de alguns daqueles artigos que são indicados aqui, muitos deles com conclusões totalmente diversas das que eles estão apontando, ou que estão manipulados de forma maliciosa para fazer crer que aquilo é uma verdade, mas vocês vão ver que um a um vão caindo essas mentiras que foram publicadas nessa cartilha lançada pelo Ministério. Então, o que a gente foi surpreendido foi, né, a gente viu lá as notícias, né, Ministério da Damares lança cartilha sobre riscos do uso da maconha para a família, infância e juventude. Tem uma outra matéria aqui dizendo, Damares lança cartilha da maconha na cruzada contra o plantio medicinal. Outra notícia ainda dizendo aqui, ó, Damares lança cartilha da maconha contra o uso medicinal. E pasmem, a gente é curioso, gostamos de estudar e a gente resolveu ler essa pérola, essa cartilha que foi elaborada, e do início ao fim ela é um desastre. Mostra o total desconhecimento e o preconceito que foi colocado na hora da sua elaboração, que, diga-se de passagem, foi feita por profissionais que não são da saúde. E que é mais importante, né? Vamos depois ouvir a comunidade da saúde sobre isso, e aí a gente pode tirar as nossas conclusões. Vamos lá. Numa das primeiras notícias, o que a gente achou interessante foi assim, ó, foi realizada uma live, reuniu dados sobre a consequência do acesso à droga aos lares. Durante a transmissão, né, uma das secretárias nacionais disse, muitas vezes o uso decorrente de carências afetivas dentro da família, o amor e o diálogo são essenciais para a prevenção, e diz que deve se prevenir a todo custo a entrada da cannabis nos lares. Olha, mais uma vez, e isso é um alerta muito importante, a gente não está incentivando ninguém a consumir cannabis, a usar cannabis, a plantar, a fazer nada. A gente tem aqui um caráter informativo e é exatamente por isso que resolvemos fazer esse vídeo, essa provocação, e mostrar para vocês a verdade. Inclusive para aqueles que estão acompanhando o nosso canal, sabem que muitas dessas falácias que a gente vai repetir aqui a gente já derrubou. Mas vamos lá. A cartilha começa assim, os riscos do uso da maconha na família, na infância e na juventude. O termo maconha a gente já viu que é um termo um pouco preconceituoso, então poderia, já que a gente está falando de apresentação científica, falar sobre a cannabis, mas se a justificativa for a linguagem popular, se justifica. Já no prefácio, a gente lê alguns absurdos. Vamos lá. As drogas e os lares desencadeiam uma triste consequência. Isso é verdade. Dependência, evasão escolar, destruição de lares familiares, danos à saúde, suicídio, pobreza, risco de morte. Claro, qualquer tipo de droga, álcool, várias drogas
causam esse tipo de coisa. Como vemos, falta informação para orientar as famílias com gravidade do uso recreativo, apresentado como inofensivo sobre eficácia também terapêutica, e vimos muito oportuno publicar um material técnico para poder auxiliar no discernimento e ajudar também outras famílias. Olha só, não se está falando do uso recreativo em nenhum momento, em nenhum tipo de lei, nenhum projeto, em nada que eles estão combatendo. Obviamente essa cartilha foi criada para combater o PL 399 e todo o processo de conquista que teve a comunidade medicinal sobre as buscas e pesquisas da cannabis medicinal, e esse é a grande arma do governo contra esse projeto. Não desejamos que, em nome da liberdade, abram-se as portas para a escravidão e para a manipulação, apostando sim em horizontes mais elevados para o futuro de nossa nação. Não estamos falando de liberdade aqui, muito menos de abertura de portas, muito menos de escravidão ou de manipulação. Quem está fazendo manipulação, senhora Ângela Gandra, secretária nacional da família, são vocês com essa cartilha mentirosa. Eu vou mostrar para vocês porque ela é mentirosa. Continuando ainda no prefácio, tem um texto aqui interessante em destaque. Fala dos países que tiveram a legalização, flexibilização, enfim. Aí ele concluiu aqui. Nesses países, a flexibilização causou efeitos adversos relacionados à maconha, tais como o aumento do narcotráfico, da violência, do encarceramento, de acidentes de trânsito, de transtornos mentais, de hospitalizações psiquiátricas, intoxicações não intencionais de crianças pelo inadvertido uso de maconha. Não é possível. Aumento do narcotráfico. Onde não tem fonte isso aqui. Essa parte não tem fonte. É uma conclusão que a pessoa simplesmente jogou aqui, que vai contra a muitos dos estudos que a gente já indicou nos nossos vídeos aqui no canal. Isso é um absurdo, falar que aumenta o narcotráfico, que aumenta a violência, que aumenta o encarceramento. Que aumenta o encarceramento é a proibição contra as drogas, que aumenta o acidente de trânsito. É o consumo do álcool que causa a maioria dos acidentes de trânsito, não o consumo de cannabis. Transtornos mentais, não. A cannabis trata transtornos mentais. Então, vamos lá, vamos continuar. O controle internacional sobre a maconha, em reunião na CDN, uma delegação brasileira alertou que a eventual flexibilização contribuiria também para a diminuição da percepção do risco da população sobre graves e malefícios que a maconha causa em seus usuários, famílias e todo o conjunto social, afetando principalmente as camadas mais vulneráveis da sociedade. Se vocês querem conversar com as camadas mais vulneráveis da sociedade, vocês não têm que apresentar estudos em inglês e muito menos estudos ultrapassados. Esse cenário aumentaria sem dúvida alguma graves problemas relacionados às drogas que já vem assolando de maneira importante a comunidade internacional nos últimos tempos. Não, isso é mentira. A comunidade internacional já está dizendo que a cannabis medicinal, que é o que a gente está tratando, e que é o que a gente defende aqui, tem um bom uso, tem benefícios, precisa de estudo, não tem estudo suficiente. A maioria dos artigos que vocês indicaram aqui fala que não tem estudos suficientes. Como é que vocês afirmam em determinados pontos aqui que os estudos são conclusivos? Parem de mentir. Então esse é o trecho que foi colocado pelo seu Quirino Cordeiro. Então, seu Quirino Cordeiro, você está querendo proteger a população, informando sobre as drogas, então não fale mentira, seja transparente. Fala a verdade. Vamos lá, ainda no prefácio. A nossa missão é informar e conscientizar sobre os riscos e efeitos à saúde do uso de drogas, especialmente a maconha, pelo público infanto-juvenil, não somente pela comunidade médica, mas também para pais, educadores, gestores e público em geral. Ora, a informação que vocês estão dando aqui não é verdadeira. Segundo, infanto-juvenil, gente. Em nenhum momento, nenhum ativista da cannabis defende o uso de maconha, sobretudo recreativa ou medicinal descontrolada para crianças, infantos juvenis. A gente já falou aqui nos nossos episódios, a gente não recomenda que menores de 25 anos façam utilização de cannabis. Por quê? Porque isso pode atrapalhar em alguns desenvolvimentos sociais, que é uma perspectiva social, depende de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o senhor Maurício Cunha, que foi o que assinou essa parte do prefácio, você não está informando aqui. Vamos falar a verdade. Quem precisa ser educado para a busca pelo prazer? Começa a Emily Rayane. Todo mundo precisa ser educado à busca pelo prazer. Sexualmente, uso de drogas, alimentação, tudo. As pessoas precisam de educação. Não disso que vocês estão tentando fazer aqui, que é deseducação. A gente precisa de educação para tudo, inclusive para a busca do prazer, desde o início da nossa vida. As crianças precisam saber o que é dela, o que não é, o que pode, o que não pode. Então vamos falar a verdade aqui, vamos continuar aqui. É por isso, todo esse conhecimento de busca pelo prazer desnecessário que ela diz aqui, que os jovens são irresponsáveis e que buscam pelo prazer e pela liberdade,
Enfim, isso passa pela educação e pelo esclarecimento embasado nos mais recentes achados das diversas ciências. Sobre elas devemos fundar nossas políticas públicas para assegurarmos a proteção dos direitos mais fundamentais, como a vida e a liberdade. Vamos lá, Emily Rayane, que também não acrescentou nada nesse prefácio. Vamos passar para a cartilha que vocês prepararam aqui pra gente, para a família. A droga da maconha é como começa. Eu não vou ler toda a cartilha, a gente destacou alguns pontos, são 31 páginas, nada didáticas, e com alguns destaques. Então eu vou primeiro ler alguns destaques e alguns pontos que eu também grifei e que a gente vai voltar aí em algum lugar para vocês, e vocês vão ver. Tá aqui em destaque: a maconha não é uma droga inofensiva e o impacto da exposição precoce aumenta os riscos no futuro. Parabéns. Essa foi a única parte onde que vocês falaram a verdade. A maconha não é inofensiva. Precisa ser controlada. Ela é uma droga. Ainda é uma droga. E a gente não defende o uso indiscriminado dessa droga, que é ofensiva, sobretudo para crianças. Então, sim, não é inofensiva. Ela é ofensiva. Para quem fuma, então, é mais ofensiva ainda, que tem os problemas de câncer de língua, câncer de pulmão, efeitos da fumaça e não dos canabinoides. Aumenta os riscos no futuro. Usar desde a idade que eles estão querendo aqui, né? 6 anos, 9 anos, 12 anos. Prejuízos à saúde. A maconha causa dependência química. Mentira. Fake news. A gente já falou que a maconha é uma das drogas utilizadas para a saída de dependentes químicos de drogas pesadas. Então não é uma droga que causa dependência química. É uma mentira. A maconha causa transtornos mentais, vai contando uma história que o adolescente fica triste, pode ficar esquizofrênico, entrar em quadros maníacos, e aí bota outro destaque: a maconha afeta o desenvolvimento dos cérebros e suas funções mentais. Mentira! A gente já mostrou em outros episódios aqui que a maconha é neurogênica, protege os neurônios, tem a capacidade de reativar algumas terminações, criar novos neurônios, incentivar a produção de novos neurônios. Então não, óbvio, em jovens, como a gente já defendeu aqui, menores de 25 anos, sobretudo menores de idade, que é o que eu coloco aqui, sempre vai ter qualquer tipo de problema. Nenhuma droga, nada. Você vai dar álcool para um menor de idade? Não vai. Por quê? Porque não pode. Mesma coisa com a cannabis. Diferente da medicinal, a medicinal não tem nenhum tipo de problema. Não existe nenhum estudo científico publicado. Eu procurei, eu sou curioso, cacei aqui pra caramba, dizendo que a cannabis medicinal tem efeito colateral ou é perigoso para crianças. Medicinal. Não tem, isso é mentira. Vamos lá. Doenças físicas. Para além dos efeitos neurotóxicos, as doenças físicas resultantes do consumo da maconha vêm sendo alvo de estudos há mais de décadas. A maconha fumada tem um alto potencial cancerígeno e está relacionada a baixa resistência imunológica e a infecções. E aí fez uma indicação de uma fonte. E aí eu fui checar a fonte, que está em inglês. E, para minha surpresa, não é isso que está dizendo nesse artigo. Relaciona o mal da fumaça ao câncer, como do tabaco, mas não relaciona os canabinoides, sobretudo medicinais, a qualquer tipo de vício, a qualquer tipo de deficiência, a qualquer tipo de... Olha, na verdade, a gente vai trazer o material aqui. A cannabis já está sendo estudada de várias formas, com um excelente adjuvante no combate a tumores, diversos tumores. Isso a gente vai mostrar para vocês. Então isso é uma mentira. E esse estudo que eles estão indicando aqui, essa fonte, que a gente vai botar o link aqui para a cartilha para vocês verem tudo e lerem e tirar suas próprias conclusões. Também é mentiroso. É mentiroso porque a fonte não diz isso. Aí continua. Os riscos da maconha dita medicinal. Aí disse, em destaque, bem grandão: não existe maconha medicinal. Então, porra, os Estados Unidos são burro pra caramba. Canadá, Israel, Portugal, Espanha, todos esses países, França, Argentina, México, que já liberaram a cannabis para fins medicinais com base em estudos científicos, estão errados. E quem tá certo é a cartilha do nosso Ministério da Família. Vamos lá. Outras entidades médicas, como conselhos estaduais de medicina, academia de neurologia, apresentam posições bastante reservadas sobre o uso terapêutico da cannabis e seus componentes. Aí indica a fonte aqui do CREMESP. Eu fui ler a fonte está dizendo o seguinte: não tem estudos suficientes ainda para chegarmos a uma conclusão, e tudo indica, né, que estudos futuros poderão mostrar os benefícios terapêuticos já indicados em algumas experiências
in vivo e in vitro que foram feitos com a cannabis. Ou seja, tá errado, tá indicando fonte e a fonte não tá dizendo o que vocês estão falando aqui. Vocês estão escrevendo errado. Vamos estudar um pouquinho e escrever certinho para poder não contar mentira pro pessoal. Ademais, fica claro a posição do Conselho Federal de Medicina de que não se deve falar em maconha medicinal, já que não há qualquer evidência científica sobre a autoridade terapêutica. O Conselho Federal de Medicina é uma piada. E em várias lives, em várias reportagens, vários artigos científicos, várias entrevistas, aulas de professores, de membros da própria academia, falam que isso é um absurdo. Então, isso já vai mudar. Vocês estão aproveitando a toada num conselho que está atrasado, mas que já vai apresentar números diferentes nos próximos relatórios. Ouve o que eu estou dizendo. Assim, se faz necessário que a legislação não permita o uso terapêutico de maconha, não sendo aceitável, porque coloca em risco a vida daqueles que optarem por fazer o uso dessa droga para estes fins. Tá falando que a maconha medicinal não funciona. Eu acho que eles tiveram preguiça de pesquisar. Então, na verdade, fizeram uma pesquisa direcionada. Que se você que está me ouvindo aí, você pesquisa lá, Google Acadêmico, bota lá, cannabis medicinal, bota em inglês, bota em russo, na linguagem que você quiser, cannabis medicinal, benefícios e malefícios. Clica no primeiro artigo e tira a sua própria conclusão. A cannabis causa prejuízos sociais, segue a nossa cartilha. O uso da maconha está associado ao maior risco de acidentes automobilísticos. O único estudo que mostrou isso aqui é um estudo que trata da condução por menores de 19 anos, usuários crônicos de cannabis. No Brasil, o que está se defendendo, toda a legislação, projetos, etc., não inclui o uso de cannabis medicinal sim, com a anuência dos pais, recreativo ou de qualquer outro tipo, por menor de idade, sobretudo para a condução de um automóvel. Primeiro que no Brasil a gente só tira carteira de motorista com 18 anos. Então não é o caso de se analisar uma legislação do Colorado que especificamente estudou casos de jovens menores de 19 anos que estavam na direção de carro. Jovem não é para fumar maconha. Então esse estudo é direcionado a tentar mostrar para você que isso aqui é uma verdade, mas não é. A legislação do Canadá já diz que se você tiver uma quantidade X de THC no corpo, você pode pegar prisão perpétua se você causar um acidente, matar alguém no trânsito. Já se sabe que, de certa forma, diminui os efeitos. Só que recentemente saiu um estudo dizendo o quê? Que o CBD não influencia em nada, ou seja, a cannabis medicinal não influencia em nada na condução dos automóveis, e que o THC fumado, a gente vai botar o link do estudo aqui para você lá no final na descrição, que o THC fumado some em 1 até 4 horas. Ou seja, a pessoa que fumar, se depois de 1 hora, some os efeitos. Depois de 4 horas, some os efeitos. No Brasil, o que mata na direção é o álcool. Vai continuar matando, porque a política de vocês é de permissão do álcool e de condenação daquilo que vocês não sabem o que estão falando. Por exemplo, da cannabis. Violência e criminalidade. Estudos dizem que aumenta a criminalidade. A flexibilização do controle da maconha leva ao aumento dos números de homicídios e criminalidade e violência. Mentira, fake news. Já mostramos nos vídeos anteriores, vídeo do Canadá, vídeo sobre a proibição, que isso é uma falácia. Isso é uma conversa. Não aumenta o número do narcotráfico, não aumenta o número da criminalidade, de pequenos e de grandes crimes. Então isso é uma mentira, isso é um absurdo. E os dados que estão colocados aqui também são mentirosos. Usa uma comparação que ela própria fez num dado de uma secretaria da ONU, que a gente não conseguiu até pesquisar, né? Direito, esse aqui. Desenvolvimento pessoal e profissional. O uso da cannabis está associado ao abandono escolar precoce, pouco sucesso profissional, menores salários, maior chance de desemprego, comportamento criminoso e menor satisfação na vida. Não é possível, gente. De novo, abandono escolar precoce. A gente não está falando para menor de idade consumir cannabis. Isso aqui está direcionado. A cannabis medicinal não causa efeito psicoativo. Ninguém fica doidão usando cannabis medicinal. Você toma 1 litro daquele óleozinho lá, você não vai ficar doido. Não adianta. Então, isso é uma falácia. A cannabis medicinal que vocês estão combatendo aqui, que vocês estão dizendo, a cannabis medicinal vai invadir o lar, tornar você um péssimo profissional, ganhar menos salário. Com que propriedade vocês estão falando isso? Que a pessoa vai crescer com um salário ruim, não vai ter um desenvolvimento. Enfim, prejuízos da família. Continua aqui a nossa cartilha. O uso da cannabis causa perda da confiança, separação conjugal, agressividade, trabalho e estudo em decadência, saúde em declínio. Gente, não é possível. Onde é que esse pessoal leu? E de novo, fui lá nos artigos,
Vamos lá, eu vou até abrir aqui para vocês aqui, ó, vai demorar um pouquinho aqui, vocês me desculpem, mas vou abrir aqui os artigos que eu abri um por um. Um dos primeiros artigos é aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles falaram que condena o uso da cannabis medicinal. Não é isso que está concluindo aqui o objetivo, que faltam estudos e que ele se compromete a acompanhar as iniciativas de pesquisa para melhorar o tratamento dos transtornos neuropsiquiátricos graves, futuros, próximos e distantes, e o canabidiol quando tiver liberação com segurança e eficácia comprovada e endossada no embasamento robusto, porque os que tem aqui ainda não são robustos, tem a favor, tem contra, tem leves, a maioria deles é feito in vitro e em vivo com animais, só se pode fazer o estudo com a liberação para o estudo, então não tem como você falar lá na sua cartilha que eles não recomendam, que na verdade não é isso que eles estão concluindo aqui. Vamos lá, outra fonte que foi indicada, que é em inglês, né? Sempre, né? Adverse Effect of Cannabis. Aí ele coloca aqui, ó, tem um conflito de evidências de efeitos do uso da cannabis por falta de estudo e há a probabilidade que haja consequências no seu uso crônico. E aqui, de novo, é um estudo direcionado para jovens, menor de 18 anos. Não pode usar cannabis no Brasil, menor de idade. Aqui não está se falando de cannabis medicinal. Esse estudo que vocês apontaram como falando que não acreditam em nada, não fala sobre cannabis medicinal. Não está isso escrito aqui na fonte. Vamos lá, outra fonte. Foi indicada outra fonte aqui. Muito boa. Effects of Cannabis on Driving Performance. Esse aqui é aquele que estava falando sobre a direção. A cannabis pode comprometer a direção e a reação do tempo e a visibilidade, habilidade de visual. Experiências de usuários crônicos que fizeram uso imediato logo após dirigir mostram que eles podem ter grandes chances de bater, de causar um acidente. Aí nesse mesmo estudo, nesse mesmo documento, porque essa parte aí, provavelmente onde a parte está falando mal não é todo o estudo, ele diz aqui, ó, que há um permissivo legal, há um limite para a utilização da cannabis, inclusive no trânsito, porque não foram verificados efeitos adversos. For cannabis, there are two limits for THC. Por quê? Porque o CBD já é liberado lá, já é liberado. Então você falar que a cannabis medicinal vai causar problema de direção, sendo que lá já é liberado, é mentira. Então vamos lá. Two limits, 2 nanogramas e 1 milímetro no sangue, né? Menos de 5 nanogramas por ml. 5 nanogramas por ml em todo o sangue se híbrido, se for ofertado de forma híbrida. Isso aí que fala na questão dos testes, né? Ou seja, até lá, onde vocês estão falando que é um perigo, etc., os estudos se basearam, obviamente, naqueles que ultrapassaram os limites. Mas que há limites seguros, permissivos, e que a medicinal é liberada. Entendeu? Tá escrito aqui. Vocês leram, vocês falaram a fonte e não falaram isso. Por que está escrito isso? Outra fonte, que fala sobre os condutores no Colorado, que os condutores menores, né, menores de 24 anos, 57% deles que faziam uso crônico de cannabis tiveram problemas cognitivos. A mesma coisa com relação ao álcool, na mesma coluninha aqui que é indicada, 70%. Ou seja, cadê a cartilha do álcool? Por que até hoje ninguém lançou a cartilha contra o álcool, o alcoolismo, que causa transtorno na família? O cara bêbado bate na criança, bate na mulher, bate no carro, ceifa vidas com o automóvel. Tá todo mundo aí vendo vários acidentes, mesmo com a lei seca. E a cannabis não. Vamos lá. Então esse aqui é o estudo do Colorado. Detalhe, Colorado é um estado onde é legalizado, ou seja, o pessoal fuma maconha o dia inteiro. É uma base pra gente ter, pra poder apresentar aqui? Porque eles acham que do Brasil todo mundo vai fumar o dia inteiro. Caraca, o Brasil vai virar Jamaica, que na Jamaica não é legal. Não vai. Todo mundo sabe que não. Vamos lá, vamos continuar aqui nas fontes da nossa querida cartilha. Tem outra fonte aqui, ó, muito interessante, que fala sobre a associação entre a maconha recreacional nos Estados Unidos e as causas de desordem, as desordens. Esse estudo trata exclusivamente da maconha recreacional para uso crônico. E sabe qual foi o indicativo aqui do percentual que vocês colocaram 20 e tantos por cento, 30 e tantos por cento? 2. E vocês colocaram 30 e tantos por cento. Nem a conclusão. É só você ler na conclusão. Você não sabe ler inglês? Você pega aqui a conclusão, bota lá, copia lá no tradutor e você vai saber. Pra quem não sabe. Mas na conclusão não tá dizendo isso que vocês colocaram aqui. Outra fonte, vamos lá. Essa fonte aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui eu vou continuar aqui na leitura da cartilha pra gente seguir, e aí a gente vai chegar até aqui. Vamos lá. Agressividade, trabalho em decadência, tudo isso que a gente já falou aqui que não serve, saúde em declínio. Tá, o cannabis medicinal vai tornar a sua saúde um declínio. Escuta isso, lê esse trecho depois da cartilha, você vai adorar. Prejuízos a crianças e aos adolescentes, crianças até 12 anos incompletos, adolescentes entre 12 e 18 anos. De novo, nenhum projeto no Brasil defende
o uso da cannabis, recreativa ou medicinal, sobretudo recreativa, para menores de 18 anos. Então isso é uma mentira. Vamos lá, vamos estudar aqui. Há prejuízo à criança? Claro que há prejuízo à criança. Que criança que vai ficar fumando maconha? Não pode. A gente já falou isso aqui, não pode. Criança não pode. Não pode, não pode. Só medicinal com o auxílio do papai e da mamãe, autorização, todo mundo bonitinho, médico, indicando, depois de pesquisas médicas, para as doenças que já tem indicação, com os médicos responsáveis por uma indicação. Vamos lá, prejuízo para as crianças. O que a gente destacou aqui? O envolvimento precoce com a maconha, ainda que de forma curiosa e experimental, causa danos ao desenvolvimento cognitivo e fisiológico. Não, gente, não. O envolvimento precoce com a maconha, sim. Agora, ainda que de forma curiosa, a criança vai falar, o que é isso? Uma maconha. Então, se ela tiver essa curiosidade, isso quer dizer que ela vai ter a perda de desenvolvimento cognitivo e danos? Não. Tem trechos aqui que a gente destacou que chegam a ser divertidos. E é muito legal. É muito legal de ver que não há uma conclusão lógica do que eles estão colocando aqui e das fontes que eles estão indicando. Relatórios recentes mostram que cada vez menos adolescentes acreditam que o uso de maconha é prejudicial à saúde. Olha esse trecho que legal. Isso mostra que a maconha afeta o desenvolvimento do cérebro e as funções mentais, diminuindo a percepção de risco e desencadeando um uso cada vez mais precoce e em maior intensidade. Eu vou repetir esse trecho, não tem cortes, eu estou lendo direto, vou destacar aqui para vocês, está escrito assim: relatórios recentes mostram que cada vez menos adolescentes acreditam que o uso de maconha é prejudicial à saúde. Faz uma indicação de fonte. Isso mostra que o uso da maconha, isso que ele falou, ou seja, os relatórios dos adolescentes que acreditam que o uso da maconha é prejudicial, isso mostra que o uso da maconha afeta o desenvolvimento do cérebro e as funções mentais, diminuindo a percepção de risco e desencadeando um uso cada vez mais precoce e em maior intensidade. Aonde está escrito isso, galera? Aonde que está escrito isso? Isso aqui é uma conclusão que a pessoa catou de 2 estudos, um trecho de 2 estudos, não são as conclusões, e disse que se a criança sabe que é menos prejudicial à saúde, ela vai ter problema cognitivo, afeta o desenvolvimento do cérebro e suas funções mentais. E isso diminui a percepção dela de risco e desencadeia o uso cada vez mais precoce e em maior intensidade. Isso é uma mentira. E as fontes que a gente colocou, que eles colocaram aqui, a gente foi pesquisar, não está escrito isso na conclusão. Isso vocês conseguiram fazer uma conexão absurda. Na verdade, vocês são os artistas, porque não é possível. Vocês indicaram essas fontes, leram esses artigos em inglês que vocês colocaram aqui, até o final das conclusões, dos métodos e etc. E chegaram nesse lindo trecho que a gente está colocando aqui para vocês em destaque. Isso não é possível. Prejuízos aos jovens. A cannabis causa prejuízos aos jovens. Já repetiu isso 10 vezes aqui. Causa prejuízos aos jovens. A gente já falou que essa parte é verdadeira, que eles falaram inclusive lá em cima. A flexibilização do controle sobre a maconha levou ao aumento do consumo da droga, principalmente entre os mais jovens. Mentira. De novo, fake news. A gente usou, salvo engano, no episódio do Canadá, uma pesquisa que indicou que lá não houve o crescimento do uso entre os jovens depois da legalização. Não houve o crescimento exponencial de usuários de cannabis entre os adultos. Muito pelo contrário. Muitos deles que estavam na ilegalidade passaram para a legalidade. Eram números que não existiam, agora tem números. E agora com números, não tem essa falácia que vocês estão repetindo aqui. Não tem. No último episódio também a gente indicou isso. É uma falácia. Aumenta o consumo, todo mundo vai ficar doidão. Isso é mentira. O que ocorre é que o consumo da maconha lesa o sistema nervoso central. Eu adorei esse trecho. Aumentando o risco de esquizofrenia, de ansiedade, de paranoia, de depressão e, consequentemente, ideação suicida. Sem falar que seu uso provoca síndrome amotivacional, tornando jovens apáticos e incapacitados para a ação. A gente já falou dessa síndrome amotivacional, que os usuários crônicos de cannabis menores de 25 anos, sem controle, e não é medicinal, é usuário recreativo, aquele que fuma o dia inteiro sem parar. Ele tem o risco dessa síndrome amotivacional, dificuldade de arrumar emprego, achar que nada na vida presta, essas coisas. De novo, não estamos defendendo o uso de cannabis para menores de 18 anos, sobretudo. Lesa o sistema nervoso central.
Dá para entender, porque não são médicos. Não tiveram curiosidade de pesquisar o sistema endocannabinoide. Indico a vocês o nosso episódio, sistema endocannabinoide, para vocês verem. Link. O sistema endocannabinoide regula o nosso corpo, regula o sistema nervoso central, atua no sistema nervoso central, regulando funções regulatórias, de equilíbrio. A cannabis, ela é neurogênica, neuroprotetora. A gente já falou isso aqui. Tem estudos indicando. Vocês não botam fonte disso que vocês estão falando aqui. Isso é uma falácia que vocês estão repetindo, inclusive sem fonte. Que é um absurdo. Vocês botam um monte de fonte aqui que não diz o que vocês estão dizendo e ainda conclui, sem fonte, sem nada, um absurdo desses. Aumenta o risco de esquizofrenia. Não tem estudo científico que comprova isso. Os usuários que têm propensão genética à esquizofrenia não podem usar cannabis. Não se recomenda. A gente já também falou isso aqui. Ansiedade, paranoia, depressão. A cannabis medicinal que vocês estão combatendo com essa cartilha, que vocês estão tentando combater com essa cartilha, mas sem nenhum embasamento, cura a ansiedade, ajuda na depressão. Vocês não podem ficar repetindo isso aqui e querer levar esse tipo de informação mentirosa para as famílias que não têm conhecimento. Muitas delas não têm condições de ler uma das indicações que vocês fizeram em inglês, que estão atrasadas. Vamos lá, vocês viram a falácia, olha só que absurdo. A baixíssima satisfação, a baixíssimo estudo, a baixíssima comprovação e que mostra que, na verdade, há um perigo da cannabis de entrar na nossa família e alterar o cérebro dos nossos adolescentes. Aquele bichinho vai entrar no cérebro e vai transformar o seu filho num maluco. Gente, por favor, eu provoco vocês, graças a Deus acabou essa cartilha. Eu provoco vocês a estudarem, de preferência, botarem um estudo independente, ou até de pegarem esses indicativos que colocaram aqui na própria cartilha e tomarem suas próprias conclusões. Não tem estudo aqui que diz que a cannabis medicinal mata, dá risco à morte. Não tem risco de morte, não existe um caso na humanidade de pessoa que morreu por causa de cannabis. Muito menos medicinal. A cannabis medicinal salva vidas, cura doenças, está ajudando várias famílias que precisam dessa ajuda, famílias que estão na ilegalidade, desamparadas e que precisam de uma evolução do Brasil com relação a essa causa. E não é essa cartilha desinformando, contando mentiras, falácias, repetindo coisas de 1924 que vai resolver o problema do nosso país e que vai ajudar na discussão. Isso aqui é uma desinformação. Aconselho a você a ler por curiosidade, porque isso aqui não vai te informar em nada, vai fazer você a rir. Isso aqui parece mesmo uma revistinha de comédia para as pessoas que conhecem, que têm o conhecimento sobre a cannabis. Infelizmente, a gente ainda tem o governo com esse tipo de atitude, mas essa informação, esse destrinchamento, a gente trazendo essa verdade para vocês, é que a gente vai conseguir acabar com o preconceito. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe que foi um vídeo muito longo, a gente teve que falar demais, né? Se você gostou, dá o like aqui, comenta, fala o que você achou da cartilha e no próximo episódio a gente se vê. Falou, galera, valeu!